Hoje o assunto são as leis eleitorais. Nós vamos, já há um ano da eleição, falar um pouco sobre o que muda para o pleito de 2020 e os cuidados que candidatos e os eleitores também podem ter um ano antes, né, do pleito eleitoral. É isso que a gente vai discutir hoje no programa Entre Linhas, que começa a partir de agora. Boa noite, nós estamos começando mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, o canal 15 da Brasrede também, Oi do Meio, e ainda você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook, na nossa página da TV Univates e ainda pelo site univates.br/TV. São nossas plataformas aí para que tu nos acompanhes, e nós estamos recebendo hoje o Dr. Fábio Guisch, ele que é advogado especialista em direito eleitoral, e vai falar um pouquinho com a gente para que a gente saiba um pouco da lei eleitoral, um pouco dos detalhes, das principais dúvidas. Até um programa bastante voltado a quem pensa em se envolver em política, em se candidatar futuramente, começa a pensar nessa possibilidade, os partidos, os grupos já se articulam e a gente consegue, através dessa conversa, quem sabe tirar algumas dúvidas e fazer alguns alertas aí. Mais ou menos esse é o objetivo, e a gente já agradece de início na presença do Dr. Fábio aqui. Obrigado por vir até o Entre Linhas, uma boa noite. Enfim, a gente sabe que nós tivemos mudanças, né, do último pleito, do pleito de 2018 mesmo, para o próximo. Tem como destacar quais são as principais, o que de fundamental mudou? Uma delas a gente sabe que é a questão do voto proporcional, da questão ali das coligações, né? Muitas vezes pessoas que faziam mais votos acabavam não se elegendo. Enfim, vamos explicar um pouquinho esse tipo de regra, o que muda e que a gente pode ampliar de destaque de principais mudanças para o pleito do ano que vem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Inicialmente, quero agradecer, uma satisfação muito grande ser convidado, e aceitei logo o convite de participar do programa Entre Linhas, que passa aqui na TV Univates. E tentar trazer, na noite de hoje, maiores esclarecimentos realmente aquilo que mudou na legislação eleitoral. Eu sempre digo que nós estamos num país, no Brasil, onde a nossa legislação eleitoral ela é muito instável. Há muitos anos, a gente tem um sistema eleitoral que ele muda, e talvez os antigos que estão nos assistindo vão lembrar que antigamente em campanhas que era permitido a doação de brindes, bonés, camisetas, chaveiros, até propaganda em postes antigamente era permitido. E isso foi, com o passar do tempo, foi mudando. E hoje nós temos uma lei mais rígida, uma prestação de contas mais rígida e uma justiça eleitoral também mais rígida. E isso veio, com o passar do tempo, a partir de 2006, que tiveram uma grande alteração na mudança eleitoral, muito diferente daquilo que a gente realmente quer. Então se remendou leis, se alterou, e hoje nós temos algumas leis consolidadas. E interessante aquele que está nos ouvindo, ter conhecimento que qualquer alteração na legislação eleitoral, para valer, ela precisa ocorrer, Júlio, um ano antes das eleições. Então a nossa eleição, a próxima, está marcada para o dia 4 de outubro de 2020. Então o que mudou? De fato, aconteceu até 4 de outubro desse mês, que é um ano antes das eleições. E a última mudança foi sancionada no final de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a partir de hoje, o cenário está colocado, está posto. Não tem mais mudanças na lei eleitoral. Possa ter, mas não vai valer para as eleições do ano que vem. E o que realmente mudou? O que vale, mas o que está posto e o que mudou hoje? A grande mudança, Júlio, você já colocou, é o fim das coligações para vereador. Me pedem, às vezes, nos cursos e palestras que a gente promove, mas, Fábio, qual aquela grande mudança que vai impactar? É o fim das coligações para vereador. Tivemos inúmeras, que durante o programa a gente pode falar um pouco sobre cada uma delas. Mas o fim das coligações a vereador, ele vai trazer hoje um novo paradigma e uma diferença muito grande em todos os municípios. E eu participei há poucos meses num seminário em Brasília, de advogados especialistas em direito eleitoral, de todo o país tinha, e a gente abordou muito sobre isso. E lá a gente conseguiu perceber que a consequência é muito grande. Porque a tendência com isso, Júlio,
Vamos falar da nossa realidade aqui, do Vale do Taquari, Lajeado, nossos municípios aqui da região. Existe uma quantidade muito grande de partidos políticos. Lajeado, pelo que eu tenho conhecimento, é mais de 15 partidos. Representação na Câmara, eu acho que são 7 ou 8. Então, é muito partido que vão precisar se recriar. Porque, como não tem mais coligação, você tem que ter o partido forte para colocar candidatos, colocar cadeira na Câmara de Vereadores. Porque antes você poderia coligar um partido fraco com 1 ou 2 candidatos junto com um partido forte. E aí se misturava e todos eram eleitos. Agora não. Os partidos precisam concorrer sozinho. As nominatas precisam se estruturar. E aquele município que existe um único vereador, o partido possui uma cadeira na Câmara, vai precisar repensar. Aquele município onde aquele partido, nas últimas eleições que eu falo municipal de 2016, fez uma votação inexpressiva e não atingiu o coeficiente eleitoral, também vai precisar repensar. Então, isso é muito importante porque mudou de fato, não coliga mais para vereador. Lembrando, está proibido a coligação para vereador, proporcional. Eleição para prefeito, majoritária, continua permitido, Júlio. Muito bem. Quando falamos de eleição proporcional, quando nós falamos daquela contagem de votos, ou seja, muitas vezes acontece, existe uma porcentagem, né, dentro do partido que você precisa atingir, e muitas vezes até alguém que tem menos votos que outro candidato acaba conseguindo. Isso ainda pode acontecer, o que não pode mais é coligar, mas esse tipo de contagem de votos, ele continua. Não, continua sim, continua porque a eleição proporcional não mudou. A eleição não mudou. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a cidade de Lajeado, tá? Nós temos hoje num cenário um pouco mais de 50 mil eleitores. A gente conta sempre em eleitores. Lajeado chega hoje, passa de 80 mil habitantes. Assim como pegar outros municípios do Vale, é pegar o número de eleitores. Com isso, a gente vai pegar o número de votos válidos para vereador. A gente vai tirar brancos e nulos e vai deixar só os válidos. Desses 50 e poucos mil, vamos supor que a gente faça em Lajeado 45 mil, arredondando. Talvez mais, talvez menos, acredito que até mais. Se divide pelo número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Lajeado é 15, Estrela é 13, Cruzeiro é 9, Forquetinha é 9, Marcos de Souza é 9, vamos citar outros municípios aqui. Você divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras. Se nós fizermos esse cálculo simulado, chegaríamos a 45 mil, divide por 15, daria um coeficiente aproximadamente de 3 mil votos. Ou seja, o partido precisa fazer 3 mil votos para começar a colocar candidatos na Câmara de Vereadores. Se ele fez 1.800, 2.300 menos, ele vai, depois a gente pode falar, tentar buscar uma sobra, o que também mudou, que é o novo cálculo de distribuição de cadeiras, que são as sobras. Então, o momento que você tem 15 cadeiras, aí você tem o partido A. Digamos que o partido A, para não citar nome de partidos, faça 10 mil votos, ele colocou 3, são 9 mil, 3 cadeiras garantidas e 100 votos, que ele vai disputar a sobra. Se o partido B colocou 7.500, ele tem 6 mil, que seria 13 e 3, 2 cadeiras, e mais 1.500 na sobra. E assim se faz os cálculos. Aí, a resposta que você me fez, se o partido A tem 3 cadeiras, e o terceiro, digamos, ele tem direito a 3, fez menos voto que o terceiro do partido B, ele vai entrar e o outro fica fora. Porque o partido dele conseguiu mais estrutura no geral. A gente tem que somar o voto de todos os candidatos a vereador daquele partido. Então, isso pode acontecer. Um candidato entrar com, digamos, 600, 700 votos em Lajeado, ou num outro município, e um de 1.000 e não entrar. Isso não mudou, porque depende do partido. Então, essa é a grande diferença. E aí, os partidos que não atingiram, digamos que um partido isolado faça 2.300 votos, ele não entra. Mas aqui vai uma outra grande mudança. Quando você distribuiu as cadeiras dessas 15, digamos, o partido colocou 3, o outro 2, assim vai indo, chegamos a 12, 13 cadeiras,
vai precisar 2 a 3 na sobra para completar as cadeiras da Câmara. Nesse momento, aqueles que já colocaram cadeiras também concorrem e aqueles que não atingiram o coeficiente também podem tentar, mas só pela sobra, Júlio. Porque diretamente não pode. Antigamente, na eleição passada, não. Se você não fazia o coeficiente, que no caso a gente somou lajeado 3.000, você estaria fora definitivo. Não tinha mais chance. Não tinha mais chance. Agora não, disputa sobra. Então, nesse pensamento, alguns partidos menores vão tentar uma sobrevivência. O que às vezes é arriscado, no meu ponto de vista, olhando sobre a legislação eleitoral. Porque os partidos grandes já têm voto e às vezes a sobra dele pode ser maior que a outra e você também não conseguir a sobra. Uhum. E como vai se estruturar mais partidos, a tendência é ser colocado de forma direta mais vereadores ocupando as cadeiras, digamos, direto e ter poucas sobras. Mas então esse é o novo cálculo. Então a grande diferença hoje é o fim das coligações. Lembrando que pode um partido, ter um candidato a prefeito, ter 5 partidos coligados na eleição majoritária. Majoritária é prefeito e vice. Mas lançar apenas 2 nominatas daqueles 5 a vereador. Não tem problema nenhum. Não tem obrigação de ter candidatos a vereador quem estar coligado a prefeito. Assim como o candidato do prefeito ou do vice também não tem obrigação de colocar candidatos a vereador. Porque a coligação para prefeito e vice, que é a majoritária, essa permanece. Apenas a coligação de vereador que está proibida. Muito bem. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, dando uma boa ampliada, né? É o que nós fizemos agora, explicando como é a nova lei, a principal mudança delas e como ela era antes. E voltamos para aprofundar ainda mais esse assunto depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos falando sobre lei eleitoral, as mudanças, as novidades e conhecendo um pouco sobre ela também de uma forma geral. O Dr. Fábio Guicho está aqui conosco, ele que é advogado especialista nessa área. Bom, doutor Fábio, a gente falou um pouco da eleição proporcional, especialmente dessa principal mudança que é, de fato, a não mais coligação, né, entre partidos para vereadores. Uma dúvida, antes eu sempre ouvia falar muito que haviam coligações entre 2 partidos. Podia antes mais partidos do que 2 para vereador? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sabia, às vezes uma situação de coligação para prefeito tinha ali 5 partidos, né? Mas para vereador apenas 2 desses partidos estavam coligados. Era comum ter, por exemplo, 3 ou era proibido? Tinha um número limite de número de partidos que poderiam coligar ou não? Não, Júlio, não tinha nenhum número limite. O que a lei determinava é que tu não poderia coligar para vereador se não estava coligado para prefeito. Então, digamos assim, o prefeito tinha 4 partidos coligados, ou para vereador coligava os 4, ou ia os 4 sozinho, ou 2 e 2, 3 e 2. Mas, digamos, não poderia coligar um desses 4 com um partido que não estava na coligação de vereador. Essa era outra dúvida que eu ia perguntar. Mas você poderia coligar sim. Mas a diferença, bom que você levantou, e nós vamos pegar um outro gancho, porque o que diz a lei? A lei diz o seguinte, e a mudança vai no número de candidatos, que agora é o diferencial que nós vamos entrar. Antes você tinha uma coligação, você colocava como candidatos o dobro de cadeiras que existe na Câmara. A Câmara ela já tem 15. Com coligação, eu colocava 30 candidatos. E não importa aí quantos, eu podia dar 29 de um partido e 1 do outro, ou 1 de cada um e 25 do outro, eu tinha que dividir quantos eu queria ali dentro. Era o dobro. Numa Câmara de 9, 18 candidatos. Então eu poderia colocar 15, 3, 17 e 1, não tinha o número, você tinha que ter só um da coligação. Ou seja, se eu coliguei 2, tinha que ter um candidato daquele partido. Se era 3, 1 de cada e o restante podia ocupar as outras vagas. Isso na legislatura anterior. Como não pode mais coligação, também diminuiu, Júlio, o número de candidatos. Então agora eu não ponho mais o dobro de candidatos das vagas que tem na Câmara, mas sim 150% dos lugares, ou seja, 1,5 vezes. Como a Câmara de Lajeado tem 15, metade é 7,5, se arredonda para cima, para 8, fica 8 mais 15, 23 candidatos. Numa Câmara de 9,
seria 4,5, se arredonda para cima, 5 mais 9 são 14 candidatos. Então, diminuiu o número de candidatos, porque você agora põe só 150% das vagas que tem na Câmara. Antes era o dobro. Mas esse 200. número é um número definitivo, é um número limite máximo ou mínimo? Máximo. Mínimo quantos vocês quiserem. Digamos, se aqui em Lajeado o partido pode colocar até 23 candidatos, quer colocar 20, 18, 17, não tem problema nenhum. Quer colocar 10, quer colocar 8, num município menor, se é 14, quer colocar menos, não tem problema nenhum. Lembrando, existe uma outra situação. Existe, na legislatura passada também, já existia, na eleição passada, e agora nessa aqui muito mais forte, com poder de fiscalização muito maior da Justiça Eleitoral, é as cotas de gêneros, masculino e feminino. Eu sempre digo, as pessoas me perguntam, as candidaturas das mulheres não pode ser dos homens, né? Porque a lei não diz mulheres. A gente fala em mulheres porque as mulheres sempre, né, Júlio, são menos candidatas. Mas digamos que se você tem, digamos, 20 candidatos, 30% tem que ser do sexo oposto. Então, digamos, 30% seria 6. Então, se eu colocar 14 homens, 6 mulheres. Se eu colocar apenas 5 mulheres, eu tenho que diminuir o número de homens. Na proporção tem que ficar 70% e 30%. Pode ser o contrário, você pode ter 12, 13 mulheres e menos homens. Só que no cenário da política brasileira sempre existe mais candidatos homens. Então por isso que falam cota das mulheres, mas não é. É do sexo oposto. Pode ser a maioria mulher. Bem tranquilo. O que você não pode, e às vezes as pessoas me pedem, tá, mas eu vou colocar 20 candidatos, eu preciso então de 6 mulheres, com certeza, mas só tenho 5 candidatas, então você que vai diminuir os teus 14 homens para entrar na proporção, vai ter que ser 12 homens, um exemplo. Tem que fazer o cálculo para ficar dentro dos 70-30. O mínimo é 30, mínimo. Eu ia te pedir isso. É. Então, se for 40, se for 50. 50, enquanto bem tranquilo, o mínimo é 30, do sexo oposto. Então, isso não tem como escapar. Na hora que é registrada a candidatura, se tiver, digamos, mais candidatos de 70% mais homens ou mais mulheres, o sistema tranca e o partido vai ter que retirar algumas candidaturas para se adequar ao sistema. Existe número limite, eu imagino que não, mas número limite de partidos que podem concorrer? Por exemplo, Lajeado você falou que tem mais ou menos 15 partidos. Se surgirem mais 5, mais 10 até a eleição, é tranquilo, pode acontecer e pode concorrer todos eles. Até a eleição não tem mais como surgir. Não até essa, né? Mas porque é um ano antes, mas eu te entendi, pode se não existe número limite. Mas a tendência é diminuir, porque como eu falei antes, se você, digamos, abrir o leque, e quanto mais partidos, é mais votos que se espraia, né? E aí, com isso, a tendência é não atingir o coeficiente. Sim. Um vai fazer 2.000, outro 3.000, 4.000. Assim, a tendência natural no Brasil inteiro. É muitos vereadores que estão em partido hoje usarem a janela para trocar de partido, ou muitos candidatos, pré-candidatos que estão num partido menor, se estruturar, trocar por um partido maior, ou 2, 3 partidos, digamos, desistir 2 e todos esses, digamos, filiados, pré-candidatos para um único partido para fortalecer a sigla. Isso é natural, vai ocorrer. Nós não teremos, com certeza, Júlio, jamais mais de 10 nominatas a vereador em Lajeado. Já tivemos muito mais que isso. Agora não vai ocorrer porque não tem como acontecer. Então, nesse cenário, a tendência é diminuir o número de partidos. Tudo bem. A tendência, então, seria essa, por razões óbvias. É um assunto um pouco fora da próxima eleição, mas pode ter a ver, e aí eu falo um pouco de eleição nacional e falo para deputados. 2 dúvidas quanto a eleições para deputados, já que estamos falando disso. Uma, a eleição proporcional nesses moldes que existia para vereador, ela também existia para deputado e ela também muda a princípio para a próxima eleição daqui a 3 anos? Ou não, ela não existia, era completamente diferente? Não, na verdade, na última eleição para deputado, o ano passado, essas regras não estavam impostas. Okay. A lei mudou, ela mudou, na verdade, já lá em 2017, se eu não me engano. Mas ela é uma PEC, foi aprovada, que é proposta de emenda à Constituição, hoje é uma emenda
já consolidada na nossa Constituição Federal, só que ela, apesar de ser publicada um ano antes das eleições do ano passado, ela preveu que só ia valer em 2020 em diante. Então, na eleição, bem colocada por você, na eleição de 2022, que será para deputado, essas regras estarão consolidadas também. Muito bem. Outra situação, vamos falar sobre o Vale do Taquari, sobre a nossa região. Por exemplo, você falou mesmo, né? Se a tendência é que o número de partidos ela diminua na eleição municipal, por exemplo, justamente porque os votos se espalham, né? E no final ninguém não consegue atingir a meta, né? O mínimo de votos. O Vale do Taquari não consegue eleger deputado, por incrível que pareça, né? Isso pode ser um dos motivos? Também, um dos motivos. Um dos motivos e também a quantidade... É um exemplo disso, porque assim, ó, um dos motivos, porque assim, ó, é em muitos partidos e todos querem colocar candidatos. Você tem de tudo que é lado, tudo que é e aí município. os votos, eles não têm como fixar, você precisa de um número mínimo. Se pegar regiões com muito menos eleitores que o Vale do Taquari no estado, às vezes tem 2 representantes, até 3. Mas ali você vê que sai poucos candidatos, não é todos os partidos que colocam. Então isso pode dar um resultado, sim, porque a tendência ela é diminuir a quantidade de partidos na próxima eleição. E com isso, consequentemente, não vai diminuir o número de candidatos a vereador, mas vai diminuir o número de partidos e, digamos, a gente vai ter menos estrutura assim, na rua, de partidos políticos. Pode ocorrer que exista candidatos a prefeitos, 2 ou 3, 4, assim, com alguns partidos coligados, até para manter a estrutura, manter o grupo, mas aqueles partidos não lançarem candidatos a vereador, ficarem coligados apenas na majoritária, né? E outra situação importante, Júlio, que é para se colocar, que está consolidada e posta para a próxima eleição, é a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Ok. Isso é muito importante. Como é que funciona? Isso é para terminar com o efeito Enéas e o efeito Tiririca. Só para as pessoas terem conhecimento. Porque antes, um deputado, um vereador muito bem votado, podia arrastar 4, 5 junto, né? Hoje não. Hoje nós fizemos o cálculo coeficiente, né? O que é o coeficiente? Divide-se o número de votos válidos pelas cadeiras na Câmara. Citamos Lajeado, 45 mil votos, 15 cadeiras, um coeficiente de 3 mil votos, 3,5, essa média. Hoje, quem não fizer 10% do coeficiente, que no caso de Lajeado 10% seria 300 e poucos votos, não pode assumir a Câmara de Vereadores. Entendi. Então, essa é a causa. É 10% do coeficiente eleitoral. Então, se no município menor aqui da região, o coeficiente, digamos, vai ser 200, 300 votos, quem fizer menos 10%, que é 20, 30 votos, não assume a Câmara. E muitas vezes acontece de assumir. Já tivemos Lajeado o vereador que assumiu a Câmara com menos de 300 votos. Às vezes até como suplente, 1 mês, 2, provisório. Agora, com essa nova regra, não assume. Quem fizer menos de 10%. Então, isso também é uma grande mudança que vai impactar um pouco. E pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer, porque isso termina um pouco com o efeito. Esse efeito, Júlio, Enéas e Tiririca, ele não é muito comum em municípios. Porto Alegre ocorreu, Caxias ocorreu já, porque lá a estrutura, digamos, o cenário eleitoral é maior. Mas para deputado, isso era muito comum no país. Lembra quando o Enéas uma vez arrastou 4, 5 deputados junto? Tiririca também. Deputados com 200, 300 votos assumiram a Câmara. Então, tiveram um mandato de 4 anos, né? Então, esse efeito se acabou. E na próxima eleição, agora, para o ano que vem, não tem mais como. Vai ter que, o partido que, se tiver alguém bem votado, arrastar 2, 3, 4, se, digamos, o segundo e o terceiro passarem dos 10% do coeficiente, assumem a Câmara. Se o próximo que teria direito a uma vaga não atingir, vai para o outro partido. Muito bem, ou seja, para exemplificar de uma forma bem simples para quem nos assiste, o Júlio e o Fábio têm um partido, o Fábio fez 7 mil votos em Lajeado, pode arrastar alguém junto, antes era assim, o Júlio tinha feito 10, a família dele votou no Júlio só, era o segundo melhor do partido, o Júlio entrou junto por causa do Fábio. Não, agora eu tenho que fazer um mínimo, eu tenho que ter uma cota, porque senão eu não entro. Exatamente, antes você entrava, agora não entra, existe essa cota. Agora eu tô fora. Muito bem, estamos encerrando mais um bloco, nós vamos voltar depois do intervalo para seguir falando sobre lei eleitoral.
Estamos de volta, esse é o programa Entre Linhas aqui na TV Univates. Lei eleitoral é o assunto de hoje. Doutor Fábio Guicho com a gente conversando, advogado e especialista na área. Doutor Fábio, falamos aí muito sobre votos, sobre quantidade de votos, sobre proporção. Você falou também sobre cláusula de barreiras, acho que já conseguimos também exemplificar bem, foi aquele exemplo que eu dei há pouco, né, de puxar o outro candidato do mesmo partido, né? Alguma outra mudança importante que dê para destacar? Talvez essas sejam as mais importantes de fato, mas são muitas, né? Você mesmo disse, podemos falar de cada uma delas. O que mais dá para trazer de mudanças para a próxima eleição e que daqui a pouco quem é candidato, especialmente, precisa ter cuidado? Outra grande mudança agora também é a janela. A janela de troca de partido, a famosa janela. Então, a janela ela funciona apenas para aquele que é detentor de mandato eletivo. Porque, Júlio, desde 2007... a cadeira não pertence mais ao vereador, e sim ao partido. Vamos falar de vereador, que nós estamos numa eleição municipal. Assim como a cadeira não pertence mais ao deputado, ela pertence ao partido. Não funciona para cargos majoritários. O prefeito pode sair do partido e não perde o cargo. Mas o vereador, se sair do partido, o partido tem um prazo de até 60 dias para requisitar aquela cadeira. E ele requisita a cadeira, é julgado, perde e o suplente entra. E aí se abriu uma janela, que como essa migração de partido deve ocorrer de forma muito grande, essa janela ocorre em que período? O prazo de filiação, que também é uma mudança, Júlio, era de 1 ano antes, agora mudou para meio ano. Então quem quer concorrer nas eleições para 2020, precisa se filiar até meio ano antes das eleições, que é 4 de abril. Antes era 1 ano antes. Então ainda dá tempo, quem quiser concorrer tem que se filiar, tem que estar com o domicílio eleitoral em dia, ter os direitos políticos em dia e precisa se filiar num partido. Naquele momento, abriu uma janela que é 30 dias antes do prazo de filiação. Então, é do dia 4 de março a 4 de abril. É a janela. Nesse período, aqueles vereadores, que são vereadores, detentores de mandato eletivo, querem trocar de partido sem perder a sua cadeira, podem sair nesse período que não tem problema nenhum. Isso é interessante. Então, e essa é a pergunta que mais, assim, digamos, que me mandam, ou até nas palestras que as pessoas pedem a janela. Porque aquele vereador que pensa, não, eu me elegi na última, no partido, fui bem votado, mas eu estou sozinho. Eu não tenho estrutura para atingir o coeficiente, eu vou trocar de partido, eu vou para um outro. E vai acontecer. Com o fim, nós teremos, certamente, no Brasil, na história, a maior troca de partidos durante o período. E se ele sair agora, ele vai perder a cadeira. Então, ele só precisa sair no mês de março, só não. Ele pode, mas não vai arriscar. Então, a janela ocorre de 4 de março a 4 de abril. Nesse período, está imune, pode sair do partido sem perder sua cadeira. Diferente de nós, Júlio, digamos, nós não somos detentores de mandato eletivo. Quem não tem mandato, quer concorrer pela primeira vez, não precisa se preocupar com a janela. Apenas precisa estar filiado até 4 de abril. Okay. Então, quanto antes, melhor, para não ter problema depois em cima da documentação. Mas, no momento em que ele muda de partido, dentro daquela janela de 1 mês, vamos supor que o cara é do partido 1 e vai para o 2. Sim. Mas na Câmara, vamos supor que ele vira um oposicionista, vamos supor, de um prefeito. Na Câmara, essa cadeira, ela passa a pertencer ao Partido Novo ou ele apenas oficialmente vai ser desse partido a partir do momento em que ele tiver que sair da Câmara para concorrer de novo? Não, no momento que ele troca de partido, aquela cadeira já é do Partido Novo. Ele não tem como ser de 2, né? Não, aquela já é do Partido Novo. O que ocorre é o seguinte, a questão de oposição, você colocou até para... Que é algo delicado, né? Porque daqui a pouco o partido tem 5 cadeiras e passa a ter 4 naquele período. Sim, não, isso é normal. Mas a questão assim, a questão de oposição do vereador, é muito comum o vereador ser da base do prefeito hoje e fazer críticas ao prefeito. Nesse momento, criticar ou dizer, olha, não estou contente, ou votar contra projetos do prefeito. Então, isso não tem problema porque o vereador tem imunidade parlamentar, né? Mas ele ainda está no partido dele. Mas ele pode votar de acordo com como ele entender. Agora, lá no mês de março, ele saindo, a composição interna, a bancada muda. Se ele é do partido 1 e tem 3, e o 2 tem, digamos, 2 vereadores, vai mudar e vai ganhar outra bancada. Internamente vai mudar sim. Mas as atitudes dele, isso não muda muito em termos de voto, porque ele possui imunidade parlamentar. Mas daí ele já concorre no novo partido.
Muito bem, importante, né? Agora, Porque ali mudanças dentro da Câmara pode acontecer. Quando vê um prefeito, ele pode ter maioria na Câmara sim, e passar a não ter, ou ao contrário, né? sim, muito comum. Hoje já ocorre isso até com alguns cenários aqui na nossa região, que tem Na prática ocorre, né? Na prática que tem prefeitos que existem, grande maioria dos partidos da sua base, e na Câmara, no resultado, acaba não tendo, porque o vereador acaba votando contrário aos projetos, né? Mas, então, o mês de março, 4 de março a 4 de abril, é o mês para aquele que é detentor de mandato eletivo. E é isso que é o mês, digamos, que os vereadores estão esperando, para não arriscar, porque ali é a janela, troca, vai para o próximo partido, concorre nele e não vai ter prejuízo de perder sua cadeira. Muito bem. Eleição municipal ou eleição para deputado, senador, né, nacional? Qual é a mais complicada de se trabalhar ou a que gera mais dúvidas? A municipal me parece que é algo muito mais nosso, muito mais regional, envolve mais pessoas daqui, eu imagino. Qual é a mais complicada no momento de uma mudança de leis como essa, no momento de tirar dúvidas para vocês que trabalham nessa área? Júlio, a eleição municipal, para os advogados que trabalham nessa área, ela é sempre pior. Pior no sentido que eu digo assim. Parece que todas as regras, elas sempre começam na eleição municipal. Você lembra que, alguns anos atrás, a nossa Avenida Alberto Pasqualini era tomada de cavaletes, candidatos. Hoje não pode mais cavaletes, está proibido. Começou na última eleição municipal. Alguns anos atrás, a gente via showmícios. Não pode mais showmícios. Eu me lembro que aqui no Posto Faleiro, anos atrás, existia comícios com showmícios, não pode mais. Isso começou na eleição municipal. Então, as regras sempre porque é uma escolha do legislador, mas começa na eleição municipal. E a eleição municipal, como tem mais candidatos, e digamos os candidatos, digamos, não tem tanta estrutura, digamos, vou dar um exemplo, lá no interior, um município pequeno, existe lá um senhor, uma senhora, agricultores, benquistos na comunidade, vão ser candidatos a vereador, direito deles. Uma pessoa que trabalha ali, que é bem conhecida, essa pessoa tem pouca instrução de como funciona. Então, o trabalho em cima deles, dizer o que pode e o que não pode, é mais delicado. Uma eleição para deputado, além de ter menos gente, os deputados, os candidatos, já têm uma estrutura de assessoria maior. Então, eles já, digamos, estão mais municiados de conhecimento dentro ali que vai. Como é menor também, é muito amplo, não ferve tanto, digamos, as eleições. Porque se você pegar uma eleição municipal de municípios menores, Lajeado a gente não sente mais isso, mas o interior ainda tem aquele alvoroço das eleições. O que você não vê em eleição municipal, porque às vezes tem deputados que nem visitam localidades, candidatos, e aquele pessoal acaba não presenciando a eleição. Então, resumindo, sempre maior, mais complicado, mais tira dúvida, mais trabalho, mais lida, mais processos judiciais nas eleições municipais. Às vezes nem por má fé, mas é por desconhecimento da lei, descuido. Então, é muito comum um agricultor, colocar uma placa numa propriedade que não poderia, sabe, tem que se retirar a placa, colocar um adesivo irregular no carro, que agora o carro de som hoje também precisa ter o limite de decibéis, que é uma outra mudança da legislação. Então, isso tudo é muito comum ocorrer nas eleições municipais. Então, sempre pior. Problemas no dia da eleição. A gente viu, por incrível que pareça, já pessoas serem presas, né, levando pessoas para votar com tupique, com Kombi, né, com vans, com lotação, candidatos fazendo campanha em frente a colégios eleitorais, coisas que... e candidatos experientes, eu já vi acontecer. Enfim, fatos bizarros que tu deves conhecer mais que eu. As pessoas realmente, nesses casos, eu imagino que conheçam a lei e mesmo assim a pratiquem. Isso é tão comum assim acontecer, é muito raro, e eu te pergunto assim, no teu histórico, dentro da tua experiência já de bastante tempo também, tem como contar alguns fatos ou bizarros ou mais interessantes que tenham acontecido em eleição, que daqui a pouco para nós até seja espantoso acontecer, mesmo que se divulgue a lei, que se oriente como vocês fazem, mas que mesmo assim acabou acontecendo. Tem como destacar alguns fatos assim, evidentemente sem citar nomes ou partidos, mas que dê para explicar
e até servir de alerta, porque isso pode acontecer de novo com candidatos ou pessoas que venham concorrer. Tem como citar alguns fatos assim dentro da tua carreira, da tua experiência que tenham acontecido e vocês tiveram que trabalhar ou combater, ou até daqui a pouco alguma manobra que foi interessante, que estava dentro da lei, mas gerou polêmica? Tem como destacar alguma situação parecida? Júlio, só para te falar, assim, respondendo a questão do dia da eleição, que é o dia de votar, ali é que dá mais problema. Existe aqueles que sabem que não pode e aqueles que talvez não tenham conhecimento da lei eleitoral. Tem os dois grupos. E tentam até a última hora o voto. O dia da eleição é o dia do eleitor. É o dia que tu não pode, tem que deixar o eleitor votar. Não pode boca de urna, a campanha tem que ser encerrada, então não tem, na verdade. Ali é o dia que você precisa colocar. Entre situações que a gente já viu, existe tantas assim que você presencia, em municípios menores é mais bizarros, né? Porque você vê ainda pessoas que, talvez por uma fé não, levam brindes, levam cestas básicas, fazem doações. Então isso não pode, a lei eleitoral veda completamente isso, né? Então, carreatas, pessoas pagando gasolina em carreatas para as pessoas ter o maior número de carros, isso tudo já foi presenciado, assim, que inclusive já gerou processo em cima disso, né? Então, muitas situações assim que hoje está proibido, né? Cavaletes maiores do que o normal, cavaletes em locais, pessoas tentando colocar bandeiras penduradas em postes no dia da eleição, em frente à escola. Outra prática que eu acho muito irregular, que para mim perde voto, é jogar aqueles santinhos de madrugada, sabe? Você vai votar na frente do colégio eleitoral, tá aquele monte de santinho na rua. A pessoa, eu acho que perde voto do que ganha, né? Então são muitas práticas que a gente presenciou, que gerou processo, tudo. Isso mudou muito de um tempo para cá. Mudou. Antigamente era muito pior. Você presenciava antigamente muitas situações. Antigamente era comum as pessoas fazerem comícios regados a cerveja, salsichão e galeto. O que não pode. Eu ainda lembro disso, né? Não pode, tu não pode pagar. Agora, se tu fizer um local e lá eu tenho um econômico, vou fazer, eu aluguei o local, e os eleitores quiserem eles, com o dinheiro dele, comprar uma cerveja, comprar um sanduíche, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, o candidato não pode fazer compra disso. Isso está vedado. Vedado completamente nesse sentido. Então, de um tempo para cá mudou. E as pessoas estão se conscientizando um pouquinho mais disso. Mas é que a lei ela ficou muito rígida. E teve inúmeros processos de cassação de mandato. Inúmeros processos. Placas irregulares, distribuição de brindes, abuso do poder, uso da máquina, muito forte em prefeitos que estão no cargo, que vão à reeleição. Porque a nossa lei ela é uma lei muito ruim, eu falei no início. O prefeito pode ser candidato, não precisa se descompatibilizar. Então o prefeito pode ficar no cargo até no último dia e pode fazer campanha em horário de expediente. Então, sabe, é injusto. Aí se você é prefeito e você vai à reeleição, você tem a máquina administrativa e eu quero concorrer, eu não sou. Então você daqui a um pouco pode usar a máquina a favor, que é o abuso de poder político, que é o uso da máquina a seu favor. E o abuso do poder econômico é a famosa compra de voto. É quando você tenta dar benefício direto ou indiretamente ao eleitor através do dinheiro. Muito bem. Vamos ao intervalo, mais um. Voltamos daqui a pouco com o último bloco. Ok, estamos de volta, programa Entre Linhas aqui na TV Univates. Leis eleitorais é o assunto de hoje, o doutor Fábio Guisch com a gente, para você que chega agora. Bom, tem muito a aprofundar ainda, né? O último bloco, né? Eu só queria fazer uma pergunta antes de outros 3 assuntos que nós temos a tratar, mas ainda em relação à compra de votos, você falou sobre isso, eu queria fazer ainda uma pergunta sobre esse tema. Eu não sei se o que me surpreende mais são os candidatos que compram votos ou se é o eleitor que se vende, né?
Como é que geralmente funciona esse tipo de coisa? A gente ainda podia falar até sobre comícios, mas talvez não tenhamos tempo. Mas a compra de votos me chama muita atenção. Talvez em municípios com menos população seja mais fácil, talvez contar, né, ter noção de quem votou, quem não votou. Como é que geralmente funciona essa compra? Porque eu até tenho dificuldade de compreender uma pessoa que está sozinha na hora de votar, pode votar em quem ela quiser, mesmo que tenha recebido algo, mas ela ainda pega e vota nessa pessoa que fez a compra, ao invés de talvez até fazer o contrário, justamente por essa atitude de não votar. Enfim, como é que geralmente ela funciona? Tem como nos dizer, assim, como que isso vem acontecendo? Porque querendo ou não existe, né, Fábio? Talvez seja até difícil de fiscalizar, mas acontece e eu imagino que até em municípios menores, estou certo? Com certeza, Júlio. E eu te confesso que eu também não entendo o eleitor que vende o voto. Tanto o trabalho que é feito há anos, e essa dúvida que você levantou é a minha dúvida de anos como advogado que trabalho nessa área. Porque assim, a compra existe sim, existe, sempre vai existir, talvez às vezes a Justiça Eleitoral não consegue coibir aquilo, mas tem que coibir, porque não deve. Mas o pior é que muitas vezes, e é crime também, o eleitor que vende seu voto. Mas lá na hora do momento da urna ele está sozinho, ele vota em quem ele quer. Agora, se ele tem um compromisso, eu não sei entender como realmente funciona, porque daqui a um pouco o candidato pode, no município de 3 mil eleitores, então ele vai ter que tentar comprar mais ou menos. Esse cálculo realmente não tem como fazer. Porque você não tem, atrás da urna é o eleitor que está. É só ele que está. Mas agora, o eleitor, você colocou muito claro, se ele vendeu o voto e ele se sente obrigado a votar porque ele vendeu, aí é o segundo erro dele, digamos assim, né? No meu ponto de vista, o segundo erro dele. Mas a forma como se dá e o controle não tem como, porque na urna, no momento da votação, é sozinho. A cabine de votação é inviolável. Não tem como verificar o voto dele. Agora, se ele tem um compromisso, se ele vai na palavra, se funciona, acredito eu que é isso que funciona para se garantir o voto. Mas às vezes pode não dar certo, né? Eu não entendo o candidato também, porque assim, convenhamos, o eleitor que se vende, para mim já tem um grande desvio de caráter. Pode se vender para vários, né? Ele joga em 2 times, talvez, ou em 3. É o meu entendimento também em relação a isso. Pode se vender para vários e não votar em ninguém, né? Pois então, pode votar nulo ainda. É bem assim. Muito bem, só para a gente refletir um pouco sobre isso, os comícios a gente falou, mas é um tema interessante porque teve muita coisa, também é uma coisa assim até difícil da gente mencionar, você falou, né, o candidato, já que a gente tocou no assunto, o candidato ele não pode pagar, que nem se pagava churrasco, salsichão, banda, né, baile se fazia em comícios, isso já não pode mais, obviamente, mas até para deixar bem claro o que você disse antes, se for um evento onde as pessoas paguem, onde as pessoas participem por ter a vontade, mas este candidato falar e palestrar e falar sobre sua campanha, é possível? Isso pode? É possível, não tem problema nenhum. É muito comum no interior, por exemplo, as comunidades do interior, existe o econômico, aquela pessoa que cuida da copa, faz os lanches, e muitas vezes você aluga, você paga, faz o comício lá, você é a estrutura. E não tem nada a ver, vai ficar copa separada, cerveja, tudo ali, bem tranquilo em relação a isso. Assim como você pode, digamos, alugar um local público não, desculpa, não pode alugar um local onde, digamos, quer fazer um comício, uma reunião, alguma coisa nesse sentido, e próximo existe um mercado, um bar, as pessoas podem comprar. O que não pode é o candidato comprar nada, não pode dar nada para as pessoas em benefício. Perfeito. E não pode linkar isso, que era muito comum, ou seja, você atraía as pessoas porque tinham pão com salsichão ou uma cerveja. Hoje não. Hoje ela vai pela reunião política que vai ter lá. Muito bem. Internet, é cada vez mais evidente o uso da internet. Tivemos uma última eleição onde isso foi muito evidente, né? O atual presidente utilizou isso muito, os outros candidatos também. Enfim, e aí tem fake news, tem uma série de coisas. Tem como controlar a internet? Porque tem legislação para isso também, né, Fábio? E que a gente pode falar sobre esse tema e até que ponto isso tem controle? Porque é um boom, né? Um mundo de informações e as pessoas precisam saber usar e avaliar o que é verdade ou não. O que dá para falar sobre isso? Júlio, bem colocado. Terceira grande mudança nas eleições para 2020, internet. Grande mudança. 2016, eleição municipal, internet liberada, só que proibido impulsionamento via Facebook, que você divulga pagando. 2018 se autorizou. Muitos podiam fazer. Então você contrata com a conta da campanha, dinheiro legalizado nas contas eleitorais, e contrata o Facebook, vamos citar um exemplo, redes sociais, impulsiona.
gerou um problema muito grande. E agora gerou o quê? Vale ainda? Vale. Vai ser a grande ferramenta, eu digo sempre. Teremos num cenário vereadores eleitos sem conhecer talvez bairros, estrutura, mas só atrás de internet. Tivemos deputados na última eleitos assim. E a tendência, municípios maiores, menores também, porque eu sempre brinco, lá no interior daquele município lá pequenininho, aquela casinha pode não pegar telefone, mas hoje tem a sua internet já. Dificilmente não tem Wi-Fi. Então a grande maioria hoje do interior tem internet. Então é a melhor maneira de chegar até lá. Com o avanço da internet, de 2016 a 2018, ou seja, liberou tudo, criou-se o problema. A fake news. E a fake news, ela pode dar um problema muito grave, porque se o Júlio hoje está nas pesquisas bem colocado como candidato, ou o Fábio, ou a tendência é se eleger, e eu coloco uma fake news, que é notícia falsa, numa sexta-feira antes das eleições, e dou um impulsionamento, e consigo compartilhar, talvez eu não vou conseguir um resultado, e isso aqui pode te abalar de uma certa maneira, e ocorreu nas últimas eleições. Porque até você conseguir uma ordem judicial, até tirar do ar aquilo ali, é 1, 2 dias, Júlio. E o efeito não volta atrás. Então, se mudou agora em 5 de julho, se criou a lei da fake news. Essa lei, ela torna crime, além de multa, a pessoa que divulga notícia falsa. Mas o que ela ampliou, no meu ponto de vista mais importante, mas ainda precisa ser ampliado, é o momento que eu, candidato, vejo uma notícia falsa, imediatamente eu vou entrar em contato com a rede social e ela precisa tirar do ar em minutos. E essa lei obrigou de certa forma, e deu mais responsabilidade às redes sociais, o que antes não tinha. Então, o momento que você libera a internet, de certa forma, e dá toda essa atenção, você também vai ter mais problemas e vai ter, consequentemente, mais notícias falsas, mais consequências com isso. Então, liberou sim, liberou a internet. Muito bem. Dificilmente alguma coisa não pode na internet, mas também tem que ter consequências com isso. Você me falava até nos bastidores sobre um termo, eu queria que tu falasse sobre isso. Condutas vedadas. O que é isso? Que condutas são essas que estarão vedadas? Condutas vedadas se resume a agentes políticos e servidores públicos. A partir do ano que vem, de janeiro em diante, primeiro é ano eleitoral. A partir dali, já não pode mais a administração pública dar benefícios. Casas populares, benefícios, entre outros, o que não deu nos anos anteriores. Não pode dar aumento ao funcionalismo além do previsto, não pode criar programas novos, não pode dar, digamos, nenhum benefício superior àquele que não deu. Isso se atinge a administração. Ao servidor público, ele existe um prazo de descompatibilização. Porque se você é servidor público municipal, você precisa sair, depende do cargo, 3, 4 ou 6 meses antes. Porque é para não usar o teu cargo a teu favor. Então, se você é servidor público concursado, você sai, garante os rendimentos, se é CC, cargo de comissão, é exonerado, né? E alguns meses antes. Outras condutas vedadas, nosso, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje. A partir de 30 de junho, quem é candidato não pode mais participar de programa, não pode mais ser apresentador, nem que esporadicamente, você tem que ficar fora do microfone e das câmeras. Então, isso são condutas vedadas, que estão nos prazos de descompatibilização, que é para evitar o uso da tua imagem, do teu cargo, em benefício da tua candidatura. Muito bem. Muitas delas já começam agora em janeiro, que é para coibir que aqueles prefeitos que estão no mandato, detentores de mandato eletivo, usem a máquina, criem novos mecanismos para garantir sua reeleição. Muito bem. Temos pouco mais de 1 minuto ainda. Prestação de contas. Não temos muito tempo, mas o que dá para resumir sobre isso? Porque envolve dinheiro, campanha envolve números. O que dá para falar sobre a prestação de contas que precisa ser feita? Para você ter uma ideia, Júlio, todo candidato precisa ter um advogado e um contador assinando sua candidatura e sua prestação de contas. É lei. Os partidos vão ter que se estruturar para ter esses 2 profissionais. A legalidade dos atos do advogado e do contador. O contador, às vezes, até é mais importante. Tudo que você gastar na campanha precisa ser declarado. Os santinhos, adesivos, a gasolina, o carro. Eu estou utilizando meu carro, o carro é meu, eu vou declarar. Meu carro tem desgaste, é pneu, é tudo, além da gasolina.
Então a prestação de contas hoje, e da onde veio o dinheiro? Ah, é do meu bolso? Eu tinha dinheiro para isso? Os dados serão cruzados de forma automática pela Receita Federal e pela Justiça Eleitoral. Então não adianta eu, naquele momento, se eu for numa gráfica e mandar fazer tantos santinhos, adesivar meu carro, ou abastecer o carro que eu preciso lançar, e declarar na prestação de contas, eu tenho que identificar a origem do dinheiro. Se foi doador, ótimo, o doador declara na prestação de contas. Eu ia pedir sobre doação. Isso aí. E a doação é limitada, só para esclarecer nos últimos minutos, vamos lá. 10% do orçamento do ano anterior. Então, quem quiser doar, ajudar um candidato, é 10% do ano anterior, que é o quê? Esse ano. Então, se você nesse ano, digamos, ganhou um faturamento anual de R$20 mil, você consegue doar apenas R$2 mil na campanha. R$2 mil para todos. Se quer ajudar 2 candidatos, tem que dividir esse valor. O candidato não. Você pode comprometer parte do seu patrimônio dentro do limite de gastos que a Justiça Eleitoral vai determinar alguns meses antes das eleições. Mas então assim, ó, minha dica, declarem tudo. Não tenham medo de declarar. Tudo tem que ser declarado. Porque não adianta fazer uma campanha, ter resultado, vir a se eleger e as contas não forem aprovadas. Você não será diplomado. Então, a prestação de contas é muito importante. Hoje, nada. E é tudo cruzado. Porque esses alguns... Esse cruzamento... O cruzamento dos dados é muito automático. Justiça Eleitoral com a Receita Federal. Muito então, bem. precisa. E esses profissionais que vão auxiliar vão ter que resolver junto esses candidatos. Bacana. Quando o papo é bom, eu sempre digo isso no final do programa, geralmente o papo é muito bom e passa rápido o tempo nessa situação. Que pena que não temos aí mais um programa, porque eu acho que teríamos pauta, assunto para isso, porque é muito bom e tem muitas dúvidas que poderiam ser tiradas ainda. Obrigado por vir até aqui esclarecer estas questões e tomara que possamos conversar mais aí numa outra oportunidade. Tem um ano para a eleição, muito vai se falar disso ainda e certamente muitas dúvidas vão surgir. Quem sabe a gente, numa outra oportunidade, ainda conversa novamente. Obrigado por vir. Júlio, eu que agradeço, obrigado a todos que ficaram nos assistindo até nesse momento. Boa noite a todos e estaremos sim disponível. Existe nós falamos aqui hoje a 20%, 30% do que mudou. Então, muitas outras situações que a gente, talvez não tão importantes, as principais conseguimos passar. Qual é a melhor forma de procurar se tem dúvida? Procurar a questão? Procurar a você mesmo, a quem procurar. Na verdade, procure sempre, porque a legislação eleitoral ela é muito ampla. Você precisa de um advogado, alguém que na verdade, esse trabalho está dentro, porque não adianta na internet que eu posso... Não é que nem um código penal que só mudou no código, não é uma lei trabalhista, mudou só na lei. Ela é muito ampla, nós temos leis eleitorais na Constituição, leis ordinárias, resoluções do tribunal. Você procure um profissional na área. Então, para tentar esclarecer isso. E os partidos também. Aquele partido qual você está procurando hoje, vê se ele tem estrutura, não só jurídica, contábil, para orientar aquele candidato. Bacana. Sempre quando possível, mais uma vez, obrigado. Estaremos à disposição. Boa noite, um grande abraço a todos. Fábio Guicho, falando sobre lei eleitoral. Agradecemos a você que nos acompanhou. Uma boa noite e até mais.